Oi, eu sou o Tássio e seja bem-vindo ao meu diário, o diário de um canceriano. O nome já diz, né, gente? Aqui você vai ouvir muitos dramas, reclamações, reflexões, papos aleatórios e muito mais. Embarque comigo nessa viagem e vamos nessa! Pois é, pessoal, estou num trabalho novo, o trabalho dos meus sonhos, aquele com que sempre sonhei, é isso mesmo. Desde pequenininho eu sempre quis ser artista, sempre me imaginei no trio elétrico da Ivete, cantando, é claro, né? E dando um selinho na Hebe, sentando no sofá lá do Jô. Tudo isso não aconteceu, mas estou trabalhando na televisão. Assim, no Teleshop, né, gente? Tipo um Shoptime do Brasil, mas só que bem melhor, né? Ainda assim é televisão e eu já me sinto, assim, muito realizado. Hoje eu trabalho atrás das câmeras, mas ver essa magia da televisão acontecendo pra mim é fantástico e já é uma realização muito grande. Toda essa intro falando do meu trabalho é para chegar no assunto de que trabalho novo, colegas novos, né, gente? E eu tô lá desde outubro, então eu tô muito novinho, assim, nesse trabalho. Ainda estou me adaptando, conhecendo as pessoas. Quando eu cheguei lá nesse trabalho, a primeira pessoa que já foi aberta comigo e conversou e queria me mostrar o lugar todo e me explicar as coisas foi esse meu colega nerd, gente. Vou chamar de colega nerd, tá? Porque ele é bem nerd mesmo. E eu não tô querendo ser aqui preconceituoso, pois eu gosto dele, ele é o meu amigo lá, o meu melhor amigo do trabalho é ele. Então, tudo que eu falar aqui, pelo amor de Deus, não levem para o negativo. Mas é isso, ele é bem nerd mesmo. E também tem todo o estereótipo de nerd, que é aquele óculos grande, aquela roupinha toda comportadinho. Até esse menino da capa que eu coloquei, da capa do episódio, é a mesma coisa dele, gente. Parece muito. E aí, eu acho que ele fez amizade comigo logo de cara, porque, como muitos sabem, eu tenho um canal no YouTube que se chama Contando Histórias com o Tássio. Vai lá seguir e curtir, por favor. Desde o primeiro dia, eu levo meu computador para ficar editando nas minhas pausas, porque nesse trabalho eu tenho, às vezes, 4 horas, 3 horas de pausa, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não estou trabalhando. Então, nesse tempo livre, eu começo a editar meus vídeos, e ele via sempre eu com o computador, com o MacBook, e aí eu acho que ele já se interessou, já gostou de mim, pensando que eu também sou meio nerdzinho assim. Fazia várias perguntas sobre o meu computador, e eu sem saber responder, né? Falar, eu não sei, tal. Aí ele falava, mas isso, aquilo é bom, é um M1, e eu, gente, o que é M1? Aí ele me explicava, gente, ele me explicava tudo sobre o meu computador, aí começava a me mostrar fotos e pesquisas lá sobre tecnologia. Você viu que vai lançar sei lá o que. E aí, tipo assim, eu acho que é coisa da gente brasileiro, porque eu percebo que, por exemplo, o alemão não é assim, mas a gente é muito de querer agradar, principalmente no começo, né? De querendo mostrar a melhor parte da gente, né? A gente mostra no melhor lado, ainda mais nos primeiros dias de trabalho. Então, eu não queria dar um corte nele, eu não queria falar assim, não sei lá o que. Que legal, interessante, né? Respondia assim, ficava dando trela pra ele mesmo. E aí a gente ficou muito nessa, enturmado, e ainda mais, ele mora a umas 3, 4 estações depois da minha casa. Então, a gente se encontrava todo dia no transporte. Então, a gente ia pro trabalho junto. Nós vamos pro trabalho juntos e também voltamos pra casa meio que juntos, né? Então, a gente conversa pra caramba. Só que as conversas dele é conversa assim de nerd, gente, que a maioria das coisas eu não entendo. Não é por causa da língua, é porque é muita coisa assim tecnológica que eu não sei. Mas sim, aprendo muito com ele. Ele tem mais ou menos os mesmos hobbies que eu. Ele gosta de fotografia, de vídeo, e ele faz alguns vídeos de drone, cinemática, assim, né? Cinemático, né, gente? Os vídeos assim cinemáticos para o YouTube, com umas músicas legais, meio que uns vlogs, mas bem
perfeito mesmo. Então a gente se dá muito bem com isso. Mas ele tem um lado meio esquisito, assim. Vamos chamar de esquisito. Gente, ele faz umas piadas muito de nerd que ninguém ri e ninguém meio que acha graça, porque realmente não tem graça nenhuma. Mas ele assim acaba de rir, eu fico morrendo de vergonha, porque eu sempre estou com ele e aí eu fico com vergonha e com medo das pessoas acharem que eu também sou assim. Eu não quero dizer idiota, mas acaba que sai de bobão, de abestalhado, gente. Porque é muitas piadas idiotas, assim. E eu percebo que cada um tem o seu jeito. E ele também é novo, esqueci de falar isso pra vocês. Ele começou um mês antes de mim. Então ele também ainda é novo, só que é uma pessoa que tenta se enturmar logo de cara, chama todo mundo pelo apelido, por exemplo. Eu não tenho essa cara de começar a chamar todo mundo pelo apelido no meu segundo mês. Eu chamo as pessoas de apelido com quem eu tenho mais intimidade, ou aquelas que falam, pode me chamar assim. Aí eu chamo, não sei. Eu tenho mais esse pé atrás com essas coisas. Ele não. Ele, desde que eu entrei, ele já chama todo mundo pelo apelido e tem algumas falas assim. Ai, gente, meu Deus, não sei como explicar, pra também não acabar com o garoto assim, né? Mas assim, tem várias falas deles, assim, dos meus colegas, que todo mundo fala. Alguns ditadinhos, algumas coisinhas que todo mundo fala. E aí, eu fico morrendo de vergonha, porque ele também começa a falar. Só que eu percebo que as pessoas olham pra ele com uma cara quando ele começa a falar essas palavras assim que os outros falam, porque os outros já estão lá, tem gente que tem 20 anos na empresa, 10 anos, 5 anos, 7 anos, e ele fala assim, com intimidade com as pessoas, como se ele já estivesse lá e já conhecesse todo mundo há milhões de anos. E eu percebo que as pessoas acham isso não tão bom, mas ele faz, e aí todo mundo fica com uma cara meio assim, aí eu fico, ai gente, eu tô aqui do lado desse menino, todo mundo vai achar que eu também sou assim. E essas piadas que ele dá, que ele acha engraçado, gente, ninguém ri. A gente às vezes tá lá no local, né, assim, da pausa, onde tem uns sofás e tal, onde todo mundo na verdade fica pra descansar. E aí todo mundo tá conversando, ele entra no assunto e aí dá essas piadinhas e, tipo, meio que cortou o assunto que a pessoa tava, e aí dá a piadinha dele, e aí começa a rir, mas ele tem uma risada, gente, muito engraçada, assim, uma risada muito, muito cômica, muito de, sei lá, desenho, sabe? Os desenhos, não tem, as pessoas não têm uma risada, assim, diferente, não é uma risada espontânea, é uma risada estranha, sei lá, não sei. Um dia eu vou tentar gravar a risada dele e aí eu vou passar aqui pra vocês. Ele vem um tempo todo me trazendo também vídeos assim que ele acha engraçado e eu não acho. Ele é fãzaço de Harry Potter. Aí sempre vem me trazer algumas piadas com as cenas e os dizeres, né, as falas do Harry Potter, só que eu não entendo nada. Nada, porque, tipo assim, eu assisti o primeiro Harry Potter, eu assisti quando eu tinha 6 anos de idade, e não assisti de novo. E, assim, eu gosto, assisti todos os filmes, eu acho que o último que eu não assisti, mas assisti todos os filmes, mas não é assim, ai meu Deus do céu, eu sou fã de Harry Potter. Não sou. E aí ele fica me mostrando essas coisas e eu não consigo falar pra ele, ai, que idiota isso. Não consigo. E aí eu só dou a risadinha. Faço assim, né? Uma risadinha assim que tento mostrar que não é engraçado, mas estou sendo respeitoso, sabe? Porque eu também fico pensando, ai, gente, eu não quero ser aquela pessoa para machucar os sentimentos do pobre coitado, né? Porque aqui na Alemanha as pessoas são muito diretas. Se elas não acham risada, elas não vão rir. E acabou, e fecha a cara, e vira a cara, sei lá. Eu tento agradar. E aí, pelo menos, eu dou uma risadinha, assim, ou senão, dou um sorriso, pelo menos, né? Tento ser uma pessoa diplomática. Eu acho que eu sou uma pessoa muito diplomática. Quero até fazer um episódio sobre diplomacia, porque as pessoas confundem com falsidade. Pois é, mas aonde eu quero chegar sobre esse The Harry Potter, é que ele me veio, gente, com uma paródia do Harry Potter. Eu não sei nem como o YouTube permite isso, porque ele veio me trazer uma paródia do filme
todinho, gente, do Harry Potter, que tá no YouTube, umas crianças alemãs que fazem as falas das pessoas, dos personagens. E já tem muito tempo essa paródia, eu não sei, deve ter uns 10 anos a paródia, e ele é muito fã, e aí quis me mostrar, já que a gente tem o mesmo humor, ele acha, né, no caso, porque é tudo falsidade não, diplomacia, olha eu me contradizendo. Então, aí ele colocou do primeiro Harry Potter, porque ainda tem 1 milhão que ele quer mostrar. E aí, gente, na hora que eu tô tentando editar as minhas coisas, agora tenho esse podcast pra editar também, tem o meu canal do YouTube, e esse garoto me vem com esse filme que dura 4 horas. Gente, é muito ruim a paródia. É muito, muito ruim. Assim, eu sinto o meu cérebro derretendo. Sério mesmo. Eu me sinto, cada vez que eu assisto aquilo, eu me sinto mais burro. Porque é umas piadas, assim, de primeira série. Ah, sabe aqueles filmes que quando a criança vê os peitos das meninas, fica babando, assim? É muito assim. Piada muito de segunda série. Não é nem de quinta. E só fala de pum, de peido, e de cocô, e de meleca de nariz. Assim, ai, gente, é muito ruim. Eu fico chocado. Mas ele ri de se mijar, de chorar de rir. Uma vez ele até engasgou, gente, de tanto que ele ri dessa bobagem, dessa porcaria de... Ai, e no começo, eu até, quando eu vi ele rindo, eu ria também, né? Mas agora eu nem consigo disfarçar. Eu não dou mais uma risada. Depois dessa paródia que ele veio me trazer do Harry Potter, eu tô enxergando ele também com outros olhos. Porque eu enxergava ele como uma pessoa muito inteligente e que somava pra mim, pois ele me ajudava muito em tudo de tecnologia que eu precisava. Eu perguntava pra ele e ele nem queria me ensinar, ele mesmo fazia pra mim. Então tava sendo muito cômodo, né? Mas agora com essa paródia, gente, eu fico assim chocado. Eu falo, meu Deus, eu tô atrofiando o meu cérebro, ele tá diminuindo, parece que tá sendo frito, não sei. E aí eu acho que ele percebeu, porque ele falou pra mim, olha, se você estiver achando sem graça, a gente pode assistir outra coisa, porque eu já assisti isso daqui umas 3, 4 vezes. Eu falei, não acredito que você já assistiu tantas vezes isso daqui. Ele sim é o meu filme preferido e eu adoro a paródia, assim. Eu falo, ai, que legal. Mas, gente, além disso, essa paródia é muito problemática a paródia, porque eles fazem cada piada racista, falando de negros, assim, horrivelmente, mas são crianças falando, e aí eu acho, sei lá, acho muito feio. E ele dá muita risada. E isso, ele caiu no meu conceito pra caramba com isso. Porque ele dá muita risada com isso. E aí, tem também muitas piadas homofóbicas. E ele também ri pra caramba. Aí eu fico nesse dilema. Gente, será que ele ainda não caiu a ficha que eu sou gay? Porque, tipo assim, gente, eu também queria fazer um episódio só sobre isso, mas eu acho que eu vou falar aqui mesmo, que é sair do armário no trabalho. Porque eu não saí do armário no trabalho porque eu não vejo essa necessidade, porque um hétero não chega no trabalho e fala, gente, eu sou hétero, por que eu tenho que chegar, gente, eu sou gay? Não. Se alguém me perguntar, por exemplo, já teve 2 meninas que eu me abri e que a gente conversou sobre macho, assim. Mas foi uma coisa bem espontânea, porque ela tava falando dos machos dela, e eu fui lá falando, esse daqui é bonito, esse daqui é feio e tal, e nananã. E aí, meio que me abri pra ela, e pra outra também. Mas pros meninos, assim, não chega isso, porque ninguém pergunta, você tem namorada? Que é sempre assim. Aí já abre a brecha pra falar, não, eu sou gay, fico com homem, sei lá. Mas, então, não sair do armário no trabalho, e acho que não tenho que fazer isso, só mesmo se surgir o momento. Mas, gente, tem 2 meses que eu tô nesse trabalho e todo dia eu faço pausa com esse garoto, a gente conversa e tal. Será que ele não percebeu que eu sou gay? Ou pra ele acha que um gay também vai achar engraçado piadas homofóbicas? Porque ele dá também muita risada. E eu meio que fecho a cara e aí? Né, eu fico assim chocado. E aí ele caiu muito no meu conceito com isso, porque, sei lá, né, eu acho assim, ele sabe que eu sou gay e ainda me mostra isso. Por exemplo,
eu nunca vou ficar assistindo uma coisa que é racista. Não vou, porque eu não concordo. Mas, se eu fosse idiota e ainda assistia, nunca que eu ia mostrar pra uma amiga minha que é negra. Falar, olha, vamos assistir aqui, é engraçado. Uma pessoa fazendo um bocado de piada racista, né? Então, sei lá, acho que faltou esse senso aí dele, não sei. Mas, gente, agora vem o babado forte, que eu estou vivendo uma mentira, gente, nesse trabalho com esse garoto. E tá sendo muito complicado, que eu não sei como sair dessa, gente, pelo amor de Deus. Eu já falei pra vocês que ele vem com várias piadinhas e tal, e às vezes ele mostra essas piadinhas no celular dele e a gente tem que ler e dar risada, né? E aí ele se acaba de rir. Só que todas essas piadas são em inglês. E eu não falo inglês, eu não sei inglês. Mas eu querendo ser a bicha educada logo no começo, né? E rindo de tudo das pessoas, eu fui passando, ele me mostrava assim no celular umas piadas no Twitter em inglês e ele ria pra caramba e aí eu ria também. Que engraçado, porque era no começo e sei lá. Só que isso virou já uma bola de neve, porque eu nunca desmenti, nunca falei pra ele que eu não falo inglês. E ele me mostra, gente, vários vídeos em inglês, tutoriais em inglês, vídeos de piadas em inglês, que eu não entendo absolutamente nada e fico boiando, e aí quando ele dá risada, eu dou risada também. Aí às vezes ele me dá um textão lá pra ler, que ele acha engraçado, e eu, esse eu não entendi. Aí ele, olha, isso daqui em inglês, essa palavra. Eu, ele começa a rir também. Eu acho que ele ainda não percebeu que eu não sei. Mas caraca, pelo amor de Deus, gente, como é que eu saio disso? Eu não sei, isso me desespera de vez em quando, porque eu gosto dele, acho ele legal, e a gente tem planos de gravar umas coisas aí e tal, ele tá querendo gravar um filme, e aí eu quero participar, e só que, tipo assim, eu estou escondendo que eu não falo inglês, e que pra mim não é vergonha não falar inglês. A minha vergonha é que já tem 2 meses que eu estou rindo de piadas que eu não entendo, e que se eu falar agora pra ele que eu não entendo, ele vai falar, gente, mas como assim? Então você ria de mentira? Sei lá, é essa que é a minha vergonha que eu tenho, entendeu? Ai, mas é horrível, porque é o tempo todo, ele vem o tempo todo com essas piadinhas do Twitter, gente. E aí ele também, o bom é que ele dá para os, assim, mostra para as outras pessoas do trabalho, e muitas delas também não entendem, ou não acham engraçado, e só faz assim. Mas aí eu tento ser legal, o meu problema é esse, eu tento ser muito legal. E aí eu dou a gargalhada também. Muito engraçado, uhul! E não é, né? E aí, o que eu faço, gente? O que eu faço pra mudar essa situação? Não sei mesmo, porque tá difícil. Mas fora isso, tá tudo bem. Me deu uma ideia. Vão lá no Insta do podcast. Eu fiz um Insta pra gente, que é @canceriano podcast, pois não tinha Diário de um Canceriano livre. Então é @canceriano podcast. Vão lá e me dê uma dica. Como eu faço? Se eu conto pra esse garoto ou se eu não conto? Se eu vivo ainda com essa mentira? Ai, gente, olha, não sei o que fazer. Mas eu tenho outro colega lá também que é muito legal, que também foi no meu primeiro dia, foi a pessoa também que me ajudou pra caramba, e que foi a pessoa com quem eu aprendi também a fazer as coisas. Ele já é bem mais velho que eu, né? Eu tenho 28, ele deve ter uns 55, uns 50 anos ele deve ter. Só que bem chuto, um coroa assim, pegava. Ele é canceriano também. Mas não é sobre pegar ninguém, gente. É sobre, ele também é muito legal, muito divertido. Já foi no Brasil, já viu muita coisa no Brasil, sei lá, 20 anos atrás. E a gente conversa pra caramba. Eu adoro conversar com ele, porque ele é uma pessoa, assim como eu, que gosta de debater assuntos. Eu já falei com vocês no episódio passado que isso pra mim é muito legal, eu gosto pra caramba de não conversar normal com as pessoas, e sim debater, defender minhas posições, e a pessoa defende as posições dela, e no final a gente meio que
um somou com o outro, né? Eu trago o meu ponto de vista sobre algo, a pessoa traz um ponto de vista dela sobre algo, e aí a gente junta aquilo, acaba olhando as coisas com um outro olho. Infelizmente eu não tenho amizades que são desse jeito, que gostam de debater e tal. Eu tava até conversando com minha psicóloga sobre isso. E esse homem, ele adora discutir também, a gente discute muito, a gente estava discutindo a última vez sobre filmes, né? Como a indústria cinematográfica mudou, não só a indústria cinematográfica, mas na verdade tudo, né, gente? Porque se você for ver, tudo hoje é feito para vender. Antigamente, é claro que as coisas eram feitas para vender, mas ainda tinha aquele apelo artístico ou era por uma causa. Vamos dizer que, sei lá, vamos fazer o filme Titanic. O Titanic foi feito para vender. Eles sabiam que iam vender aquilo muito bem, mas eles queriam vender aquilo como uma obra de arte. E tem um roteiro legal, falas legais, é realmente arte. Hoje em dia, não. Eles querem vender aquilo que está na moda, então vamos fazer daquele jeito uma mistura para agradar todo tipo de gente. Vamos fazer filmes de heróis, mas com uma pegada mais adulta, mas também com piadinhas de criança para a gente conseguir pegar toda a família. Vamos vender o filme para toda a família. Hoje em dia tudo é feito assim, meio que parece que você pega um algoritmo e fala, olha, eu quero agradar fulano, ciclano e ciclano. Bum, 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 bum. Aparece um bocado de nomes chaves e aí você meio que faz o filme daquele jeito. E se você for olhar, todos os filmes hoje em dia são parecidos ou são feitos meio que da mesma forma. Se você pega o trailer de um filme de hoje em dia, o trailer tá mais interessante do que o filme todo, porque o trailer já mostra todas as partes boas, e antigamente não. Antigamente o trailer não contava nem a metade do filme, ele só te dava um gostinho. Eu não tô querendo ser conservador com isso, mas eu acho que é bom a gente assistir uma coisa e ficar pensando por muito tempo sobre aquilo. E antigamente era assim, pelo menos pra mim. Eu assistia um filme e eu ficava com aquele filme na cabeça e pensava, ou às vezes eu não entendia o filme e queria assistir aquele filme mais uma vez. Ou se não, ainda, a gente assistia um filme e cada pessoa tinha a sua própria conclusão sobre aquele filme. Hoje em dia não existe isso. O filme meio que você não precisa mais pensar. Ele já te entrega tudo. Tá tudo de mão beijada. Ele te explica tudo. Você não precisa mais pensar. E nada na sua vida hoje em dia você precisa mais pensar. Isso é muito triste, porque o cérebro da gente meio que encolhe, né, gente? A gente antigamente sabia todos os números. Eu sabia o número da minha avó de telefone, sabia o do meu pai, da minha mãe, sabia da padaria, do lugar onde vendia o galeto, sei lá. E hoje em dia não. Eu não sei o número da minha mãe, não sei o número da minha irmã, não sei o número do salão da minha mãe. Tipo, se acontecer alguma coisa, eu só sei o meu número. A gente tá vivendo um mundo que é tecnológico, que é muito bom e que dá as coisas pra gente de mão beijada, que a gente não precisa pensar. Mas esse não precisar pensar tem influência em muitas outras coisas na nossa vida, né? A gente fica pessoas muito mais impacientes. Eu percebo que eu sou muito mais impaciente. As crianças, percebo também pelo meu sobrinho e por crianças que eu acompanho e vejo, as pessoas são muito mais impacientes hoje em dia, porque elas têm tudo na mão. A gente tinha que esperar 1, 2, 5 anos para poder ouvir uma música nova da Madonna. Ou se não, comprar um CD. Se eu quisesse ouvir a música, sei lá, de fulana de tal, ou eu tinha que comprar o CD dela, ou eu tinha que baixar e demorava, e às vezes não tinha onde tocar. Eu lembro que por muito antes a gente tinha o celular, eu tinha um celular MP3. Era o celular MP3, mas que só cabiam 5 músicas, porque ele não tinha cartão de memória. Então, você imagina, eu colocava 5 músicas, todo dia eu ia atualizando essas 5 músicas. Hoje, nós temos um Spotify que tem uma biblioteca imensa e acaba que a gente enjoa de tudo.
E aí as pessoas têm que produzir, né? Os artistas têm que produzir cada vez mais e muito mais rápido, porque a gente enjoa de tudo, a gente tá impaciente, a gente não consegue ouvir uma música com mais de 2 minutos. Eu percebo, eu não consigo. Às vezes tem músicas que 1 minuto e meio dava, mas por que também? Porque a indústria da música também mudou. Hoje em dia, eles só querem vender. Então, vamos fazer trechos, a música baseada em um comportamento do cérebro que ele meio aquela forma chiclete, né? Aquela música chiclete, para que o cérebro pegue logo e que você goste, mas que são músicas passageiras, passam muito rápido, você enjoa muito rápido. Antigamente, é claro que um artista queria vender, né? Quando ele fazia um álbum, e normalmente vinham os álbuns e não os singles, né? Como hoje em dia, ele queria realmente vender, mas ele queria vender a arte dele. Ele entrava na música para vender a arte dele. Então, você vê que eram arranjos muito mais elaborados, muito mais pensados, letras muito mais pensadas. E quando eu falo isso, eu não tô falando que hoje em dia tá tudo uma putaria. Eu adoro a putaria, adoro uma música de putaria, quanto mais palavrão melhor. Mas eu também quero ouvir uma música boa, né? E isso tá faltando pra caramba, porque os artistas chegam, aquelas pessoas que talvez tinham um sonho de virar cantor, de virar artista, a indústria faz com que elas mudem o jeito de pensar. Porque se você não se adequar à indústria, você não vai fazer dinheiro, você não vai conseguir se sobressair. Então, você tem que se render à indústria. E por isso que a gente vê muitos artistas que fizeram muito sucesso mudarem. Por exemplo, a Rihanna. A Rihanna lançava um álbum por ano. E eram álbuns totalmente comerciais. Muito bons. Eu, pelo menos, sou fã da Rihanna. Amo. Muito bons, mas que não era ela. E você vê no Anti, né, que é muito mais ela, que não é comercial, e que é muito bem feito, e que é muito bom, que tem arranjos muito legais, e samples também muito legais, que destoa de toda a discografia dela. A Beyoncé, gente. Beyoncé também lançava álbum quase todo ano e eram álbuns também muito comerciais, só que hoje em dia, né, já há algum tempo, ela lança álbuns mais com a cara dela, com a militância que hoje ela abraçou, com letras, né, que você vê que fala com ela mesmo, e não é mais aquela coisa de vamos fazer o que tá na moda, vamos fazer para aquele tipo de público, aquilo, porque eles não precisam mais. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar. Quando você tem essa liberdade de fazer o que você quer, é muito legal. Que você não mais dependa da indústria, pois você é o sucesso, seu nome é o sucesso, né? Uma Beyoncé pode fazer qualquer coisa, pois ela já tem um público tão gigantesco que aquilo que ela faz é sucesso. É mais ou menos isso que eu queria falar, e essa foi uma das discussões com esse meu colega Diak, que é uma pessoa sensacional. E voltando, né, ao tema do cinema, ele me deu várias dicas de filmes, gente, que eu vou assistir e depois eu vou trazer aqui uma resenha para vocês. Que eu fiz aquela... não uma resenha, mas fui explicando um pouco sobre The Handmaid's Tale. Sei lá, aquela série que eu falei no último episódio. E muita gente gostou. Muita gente não, né? 2, 3 pessoas gostaram do jeito que eu expliquei. E falaram que eu não dei spoiler, né? Eu só meio que resumi um pouco a história. Então, eu posso trazer resenhas assim pra vocês, se vocês quiserem e gostarem. Então, gente, vamos agora para o nosso quadro de dicas, né? Dicas, resenhas, que eu ainda não sei como vai se chamar o quadro e nem sei se vai ser um quadro de dicas ou se eu vou trazer meio que uma resenha para vocês. Mas eu preparei para vocês um documentário muito legal lá da Netflix, que eu estou apaixonado. Eu estou no momento que eu estou assistindo muitos documentários, assim, pois eu percebo que eu tô aprendendo com isso. E que não é só
estou consumindo ali, estou vendo e não tá me agregando em nada, sabe? Às vezes a gente assiste cada série besta que não te agrega em nada, que não te traz um conhecimento, que parece que você tá ali vegetando. Pois é, eu estou no momento que eu estou procurando sempre agregar mais, angariar mais conhecimento para a minha vida. Então, eu vou indicar para vocês, gente, a série que é meio nerd, que combina com esse episódio, que é História Direto ao Assunto, da Netflix. História Direto ao Assunto. Pois é, essa série, gente, é muito fantástica, é muito legal, eu gosto muito. O nome da série já diz, é uma série sobre história, a história das coisas, e é uma série que vai direto ao assunto. Todos os episódios têm mais ou menos 22 minutos, 22, 20, então é uma coisa bem resumida. E cada episódio dela conta a história sobre alguma coisa do mundo. Por exemplo, na primeira temporada, o primeiro episódio é sobre fast food. E aí mostra toda a história, o marketing pesado que eles fizeram para transformar essa indústria no que ela é hoje. E como que ela se sobressaiu de todas as outras. E como que eles conseguem até hoje manter esse preço, que é um preço muito bom. Tudo bem que tem muita diferença. Por exemplo, você vai no McDonald's no Brasil, é muito mais caro do que se você for no McDonald's aqui na Alemanha, né? Que você compra um menu por R$10,99. Já assisti todos, ó. Tem a corrida espacial, a ascensão da China, os plásticos, que também é muito legal, mostrando como que o plástico foi inventado, como foi irresponsável das pessoas deixar o plástico se tornar o que ele se tornou hoje, porque você encontra praticamente tudo de plástico. A comercialização do plástico do jeito que ele é hoje contribuiu para que nosso planeta sofresse muito mais do que antes da invenção do plástico. Então, o plástico é o mal do século. Ele traz doenças, Ai, gente, eu não vou ficar falando todo aqui, mas assistam essa série, do plástico é muito legal. Petróleo do Oriente Médio também é muito legal. Esse é o quinto episódio que mostra a ascensão do Oriente Médio, porque antigamente esse povo das Arábias Sauditas, eles não eram tão ricos assim, gente. Era um lugar que não era rico, como a gente vê hoje, que tem os príncipes e que todo mundo é rico. Você vê a Copa no Catar, você vê que tem ruas com ar-condicionado, coisas banhadas a ouro, assim, no meio da rua. Então, são países, né, muito ricos e que tudo isso aconteceu devido ao petróleo que eles acharam lá do nada. Aí tem falando também sobre o feminismo, energia nuclear, sobre a AIDS, que também é muito legal, muito importante, genética. E aí, ó, eu estava na segunda temporada, que também tá muito legal. Tem sobre o GPS. Gente, sobre o GPS, eu fiquei assim, chocado, aterrorizado, babilonizado, porque eu não sabia disso tudo. O GPS foi criado como uma forma de arma, na verdade, né, para guerra, porque quase tudo, essas coisas de tecnologia, ou é para guerra, para matança, ou foi alguma coisa do espaço, né, para você usar para ir para o espaço e tal, e sei lá. Só sei que o GPS começou, eu tô dando um resumo aqui, né, do que eu entendi da série. Começou com os satélites que colocaram lá no espaço, né, o primeiro russo, aí depois veio os americanos, e aí eles perceberam que dava para você ver na Terra aonde esse satélite estava. Era muito certo, não tinha um grau tão grande de erro. Sendo assim, eles pensaram, e se a gente pegar isso e meio que fazer o contrário? O satélite saber aonde as pessoas estão, né? Por exemplo, dando um aparelho para a pessoa, por exemplo, colocando no seu carro, e aí o satélite poderia localizar esse receptor, né? Esse aparelho que estava no seu carro. E foi assim que foi criado o GPS. No começo, eles queriam usar isso para o uso militar, né? Para conseguir, por exemplo, jogar as bombas deles com a maior precisão, pois essa tecnologia era muito precisa e sabia direitinho aonde
estava cada local. Por exemplo, aqui na minha casa, da minha janela, eu posso ver uma torre da igreja. Eu poderia calcular com esse GPS que eu quero jogar minha bomba ali na coisa da igreja. Então, foi assim que o GPS meio que foi criado e foi para isso. Imagina, gente, antigamente, antes desse tal do GPS, imagina você voar. Você não tinha um sistema que te mostrava onde você estava direitinho. É realmente um contato com as torres e mapas e bússola e isso e aquilo. É muito pré-histórico você pensar que o GPS tem pouquíssimo tempo que foi inventado. É uma loucura isso, né? Para mim é muito louco pensar em entrar em um avião e você meio que tá voando às cegas, né? Você não tem ali um aparelho que tá te mostrando direitinho onde você está passando. Hoje em dia, todo mundo tem um GPS na mão. Todos os carros, tudo. E isso revolucionou muito, gente. Muitas coisas. Um que eu gostei muito foi o do água engarrafada. Eles falam sobre água engarrafada, como se tornou um produto indispensável hoje em dia. Hoje a gente toma água engarrafada normal, coisa que há poucos anos atrás, eu acho que 30, 40 anos, não existia. As pessoas não tomavam água em garrafas. A água era pública, a água todo mundo tomava da torneira. E como foi feito um marketing tão grande para que as pessoas meio que começassem a ter nojo e dúvida da água da torneira e ficassem muito mais seguros tomando a água engarrafada. Então também é muito legal. E também tem um que eu achei muito interessante, que é sobre o xarope de milho rico em frutose, que também revolucionou o mercado de fast food e fez a gente engordar pra caramba. Porque esse xarope de milho é nada mais que açúcar, né? A gente tem a nossa açúcar do Brasil, que é da cana-de-açúcar. Na Europa, a gente tem a açúcar que vem da beterraba. E nos Estados Unidos tem a açúcar que vem do xarope de milho, né? Esse xarope de milho rico em frutose. E esse xarope de milho teve toda uma revolução, todo um babado que fez baratear muito as comidas, os alimentos. E assim, olha aí, o fast food começou a ser mais barato, as comidas calóricas começaram a ficar muito mais baratas e a gente começou a se alimentar de coisas prontas por causa desse tal de xarope de milho, gente. Então, a gente que é gordinho é tudo culpa do xarope de milho, tá? Gente, assistam a série História Direto ao Assunto. Assistam, que vale muito a pena. Vocês vão se sentir muito melhores, eu acho, depois que assistir essa série, pois parece que você adquire muito mais conhecimento e até mesmo para conversar com outras pessoas, você tem muito mais assunto, você não vai ficar só falando de fofoca, de artista, e sim de coisas que aconteceu no mundo. Eu acho muito legal. E isso tudo a gente tem nas mãos hoje em dia com a tecnologia que eu tanto reclamei hoje, mas que tá aí e a gente tem que saber usar ela certo, né? Não vamos só fritar o nosso cérebro assistindo paródia de Harry Potter sem graça. Não, vamos fazer alguma coisa que nos dê conhecimento, né? Então é isso, gente. Acabamos por aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de ter estreado esse podcast, pois podcast é um amor que eu tenho. Eu amo muito. Eu acho que é um formato que te deixa muito mais livre para falar o que você pensa e explanar mesmo as suas ideias. E eu acho que muita gente pode se identificar com o que eu falo aqui, né? Então, é para isso que eu faço. Se você tá gostando, me conte lá no @cancerianopodcast, que eu vou começar a talvez postar uns stories, algumas coisinhas por lá. Vou deixar vocês informados de quando sai episódio novo. Vou fazer algumas perguntas também, porque isso pode ajudar a criar mais episódios aqui. E a gente se vê toda terça-feira, gente. Toda terça-feira sai episódio novo em todas as plataformas digitais. Eu sou o Tássio e vou ficando por aqui, gente. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Fui!